Corria o ano de 1907, quando a genialidade de Rui Barbosa encantou a todos na segunda Conferência de Paz na Holanda. Foi ali que o Brasil passou a ter vez e voz entre as nações. Foi lá que Rui Barbosa ganhou o título Águia de Águia. Aclamado pelos populares, Rui Barbosa foi recebido como herói no Rio de Janeiro. Em meio à euforia, o choro. O choro de um bebê batizado Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares. Esse negócio de data não me lembro. O brasileiro que ganhou o mundo no traçado da arquitetura. Estou com preguiça de falar. O mestre do modernismo nasceu no Rio de Janeiro, na Cidade das Curvas. Tão sinuosas que em 1929, o arquiteto franco-suíço Le Corbusier preparou um plano para a cidade. Um bloco contínuo de apartamentos elevados sobre pilotis. Acima, uma enorme avenida ligaria os bairros cariocas. Arquitetura é invenção, é fantasia, mas dentro de uma lógica. Tendo a cena carioca como pano de fundo, Niemeyer ousou na liberdade de criar. Eu confesso a você, não gosto muito de falar arquitetura, não. Porque eu estou convencido de tudo que eu faço, como eu gosto, faço como eu gosto. Uma outra opinião que outros possam ter, sei que a opinião é importante, tem que ter a crítica, mas eu não estou interessado, faço o que eu gosto, pronto, então desculpa. Obras que são o testemunho do legado do artista. O arquiteto faz o que gosta e não o que os outros gostariam que ele fizesse. Eu não estou interessado em crítica. Está de pé, funciona, o resto é comigo. Quando a arquitetura não é um pouco diferente, eu não faço. A arquitetura não é o tema favorito. A arquitetura é um ofício como outro qualquer. Mas o importante não é a arquitetura, o importante é mudar a vida, mudar o sistema político, procurar a sociedade horizontal que a gente deseja, todos irmãos, todos iguais. Aos poucos, o Criador revela-se em palavras e sentimentos. A gente deve ser humilde, não há razão para dizer. Todos simples, dados às mãos, trabalhando, e cada um vem, conta a sua historinha e vai embora. Isso é a vida. É a fraternidade. Essa é a solidariedade, os homens se darem conta de que o mundo é difícil, o mundo é perverso, tem que ser modesto, não há razão para não ser. Não é negócio importante, você só tem missionário, não tem importância nenhuma. É isso. Importante é a vida, mão na mão, querendo ajudar os outros. É um minuto que a gente passa aqui, para que tanta briga? Eu acho que a gente precisa ler, se informar. Hoje você sai de uma escola, de uma faculdade, no Brasil, por exemplo, e pode ser um bom médico, um bom profissional, um arquiteto, mas ele não, às vezes não abriu um livro, não lê um romance. Ele não sabe a vida como se passa, ele não tem consciência da luta política para poder ser útil no mundo perverso que o espera, né? Mas o que é isso? O importante é ler. Nós vamos fazer uma campanha nessa base. O Darcy Ribeiro, por exemplo, ele queria que os alunos tivessem mais contato, trocassem experiências, não ficasse cada um nessa ideia de evitar o especialista, né? Eu, por exemplo, tenho um colega meu aqui, ele é modesto, ele queria ser arquiteto.
eu pago a universidade para ele. Mas ele, de 2 meses, ele tem que ler um livro e dar um relatozinho. É engraçado esse pessoal que a gente está incentivando para ler, eles começam a ler um autor e, sem querer, eles começam a saber como ele era, não é? Se ele correspondia ao que escrevia ou falava, não é? Então é engraçado, a gente pega o Eça de Queiroz, pega as cartas dele para a mulher, pede a vida dele, a morte dele na França, tudo. Completa a leitura, não sei se... O Kafka, as cartas dele para o pai, jeito fechado e tal. Mas eu gosto é dos soviéticos. Porrada em cima deles do que dá. Todo mundo sendo preso e protestando. O único que se salvava um pouco da pressão era o Tolstói, que era um pouco ligado lá. Mas é engraçado que é um momento assim que aparecem escritores melhores, artistas melhores, né? E cada país é uma coisa, uma determinada coisa que domina. A França teve aquele período do iluminismo, tem figuras fantásticas, tem Voltaire, não é? É uma das figuras que eu mais admiro. As cartas dele, a posição dele diante da vida, não sei, formidável. Sartre é fantástico. Um dia ele me telefonou em Paris, queria que eu participasse de um encontro que ele tinha lá. É um negócio público, não é? E eu falei com o pessoal do partido e disseram para não ir. E o Sartre com aquela mãozinha assim, era uma figura engraçada. Mas eu mandei uma nota para ele que ele leu, eu não fui não. E os livros do Sartre são fantásticos. É uma figura inteligente demais. Um dia eu fui na casa de Simone de Beauvoir e era feia, ela dizia que ela foi bonitinha mesmo. Mas quem lê, por exemplo, Cartas ao Castor, cartas dele para Simone de Beauvoir, é engraçado. A maneira que eles viviam, o sistema, valia tudo. Ai. Mas era uma figura. Eu acho que o sujeito deve se informar. Eu acho que todo o ensino superior devia haver conferências de física, de filosofia, de letras, não é? Para o homem não ser um especialista, que é a coisa pior que existe, feito nos Estados Unidos. A gente quer ser um vencedor. Isso é uma merda, não é? Eu fiquei, somando as 2 vezes que fiz, fiquei quase 1 ano em Nova York. Achava chatíssimo. Por que eu estou fazendo essa entrevista? Bom, continuar. Então a gente vê o mundo assim. O comunismo não vai resolver o problema do ser humano. Vai fazer a vida horizontal, tudo mais correto, num clima de amizade. Todo mundo tem um lado bom, deve ser aproveitado. O Lenin dizia que um pouco de
de qualidade já era bastante, e 10% já era bastante. Na Universidade de Brasília, o arquiteto Oscar Niemeyer recebe em solenidade o Prêmio Lenin da Paz, que lhe foi conferido pelo governo soviético. O embaixador da Rússia faz a entrega do prêmio, enaltecendo a obra de Niemeyer, e o artista recebe as insígnias das mãos de uma representante russa como homenagem à cultura do nosso país. Pois é, esses prêmios, não sei, a mim também não são importantes. Eu achava que o desenho que era importante, foi o desenho que me levou para a arquitetura. É importante, é lógico, às vezes a gente chega a uma solução. Mas o arquiteto é bom arquiteto quando ele imagina uma coisa e olha pensando a coisa já realizada, com os móveis, com tudo no lugar. Aí ele pode imaginar uma coisa que vai ser feita como ele quer. Eu posso fazer o projeto sem sair daqui. Antigamente eu achava que o desenho é que comandava a arquitetura, mas não é. É a cabeça. A mão é o como é que é? A mão é o sistema de marcar, não é? Mas a arquitetura está na cabeça. Posso fazer o projeto pensando 2 dias aqui. Se eu fizer, por que eu fiz o Museu de Niterói assim? Tão simples, cheguei lá, tinha o mar, tinha as montanhas do Rio, tinha um espetáculo que eu devia preservar. Eu fiz isso, suspendi com o prédio. Mas a arquitetura tem que ser sempre uma explicação. O espaço que envolve o prédio faz parte da arquitetura. Às vezes a gente quer fazer uma coisa mais variada, é na estrutura que a gente atua, não é? Mas às vezes a gente faz uma coisa que não constava do programa. Às vezes você for no Museu do Brasil, você vai ver. Eu fiz uma ponte que sai do andar, passa por cima da cidade e entra outro andar. Isso não precisava isso. Mas quem vai lá quer subir nisso, quer ver a cidade. Está espantado dizendo por que foi feito aquilo lá. Mas dá prazer em andar naquilo e ver, passar pelo ar assim, perto da catedral, entrar de novo no edifício. Se você for lá, você vê que é um espetáculo da técnica estrutural o mais apuro. E não é só uma cúpula de 80 metros, é a cúpula sustentando os tirantes, os mezanines, as rampas. É um espetáculo assim, de técnica que mostra o progresso do concreto armado hoje. Agora, a arquitetura, eu não critico o colega, cada um faz o que gosta. Tem o concreto aí oferecendo tudo. Né? Agora, a curva está na estrutura. Você tem um espaço maior, a própria técnica obriga a curva. Eu me lembro mesmo que no tempo da Renascença, como eles tentavam fazer o vão maior. E chegava a 30, 40 metros. E penso como eles gostariam de hoje fazer o que eu fiz, estou fazendo em Brasília, fazer uma cúpula de 80 metros. Tá? De modo que a arquitetura mostra o caminho para o arquiteto. Mas a arquitetura não é importante. Eu sempre digo que não é importante. Eu acho mais importante o jovem estar na rua brigando por mudar o regime do que eu fazendo essas coisas. A arquitetura é invenção. A arquitetura tem que criar surpresa com qualquer obra de arte. Nós podemos voltar ao passado, ver as coisas antigas, a primeira adega, a primeira cúpula, as catedrais, né? Mas os arquitetos lutavam para poder fazer uma coisa diferente. Eu lidei com os calculistas melhores do Brasil. Primeiro, o Bongart. O Bongart foi o primeiro engenheiro que fez uma ponte sem apoios, né? Subindo pouco a pouco. É fantástico, ele fez no Brasil. Temos o Joaquim Cardoso, que era o poeta.
E os prédios, não é? Como que pousando no chão. Então as pontas eram fininhas, era prédio solto assim. Eu me lembro quando me criticaram e disse, eu vou fazer essas pontas de ferro maciço, para ficarem mais finas ainda. O engenheiro trabalha comigo agora, é pena ele não estar aqui, ele ia contar como foi difícil fazer o interior do Museu de Brasília, não é? Mas ele é um técnico extraordinário, ele compreende a coisa. Eu disse para ele, olha, um dia eu vou fazer uma laje, sem apoio, quero ver você sustentar. Não é? Brincadeira com ele. Mas nosso cercado da melhor gente, né? Eu vou fazer uma palestra.